Bom dia, terceira série. Hoje é dia 27 de maio, quarta-feira, e eu venho hoje com a aula 7. Ontem eu postei para vocês explicações da aula 6, eu espero que tenha ajudado. E hoje eu venho com a aula 7, que é a continuação da aula 6. Por isso eu coloquei aqui o mesmo título, que é o currículo, que continua falando sobre currículo, e continua também falando de passado, tá? A parte preta, volto a repetir, toda essa parte em preto, ela está na apostila, alguns alunos já estão recebendo, já falaram comigo que receberam. Então, toda a parte, desculpa, essa vermelha é a que eu estou colocando, eu estou incluindo na apostila para explicar a matéria para vocês. E essa parte preta, atividade 2, perguntas no passado, tudo isso que está em preto aqui é simples cópia do que vocês estão recebendo pelos correios, tá? É o mesmo exercício, igualzinho, eu simplesmente copiei e colei aqui, ó. Essa pesquisa que está aqui, tudo isso é da apostila, tá? Veio na apostila e todo mundo tem igual. A parte que está diferenciando é a parte colorida, no caso aqui vermelha, que eu coloquei, né, para explicar melhor. E essas partezinhas, não sei se vocês repararam que estão aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não me lembro, se eu coloquei alguma tradução em roxo. Eu estou usando alguma coisa roxa para traduzir uma frase ou outra. Aqui, ó, no exemplo, que eu achei que a apostila não traduziu. Então, pode reparar que eu coloquei alguma coisinha roxa aqui também, mas essas são simples traduções, tá? Então, essa aula 7, ela vem, em sua maioria, ó, pode ver, com exercícios da apostila, terminando essa aula da apostila. E no final, vem uma outra lista de verbos. Eu coloquei na aula 6 uma lista de verbos de uma página só, uma lista de verbos irregulares, uma lista concisa. Hoje eu estou colocando uma outra lista de verbos que é igual àquela, só que ela está assim, vamos dizer, mais completa. Ela vem o presente, que é o infinitivo, ela vem o passado, que nem a outra vinha, que é ao lado, vem o participo e vem a tradução do verbo. Achei isso legal, para vocês também sacarem a tradução. Então, ó, é grande, mas é porque ela está espaçosa, ó, tá grande, está espaçada, bonitinha, e vem com os verbos em ordem alfabética do mesmo jeito. Então, vamos lá. Nós aprendemos na aula passada, na aula 6, que os verbos em inglês no passado podem ser regulares, quando eles ganham ED no final, e podem ser irregulares, quando eles não têm regra. Para você saber se um verbo é regular ou irregular, não adianta, você tem que ter posse da lista. Na verdade, gente, vou contar para vocês. Na verdade, você não tem que ter posse da lista, não. Você tem que saber decorar, sei lá o nome que vocês queiram dar, quais são os verbos irregulares e quais são os regulares. Mas eu confesso que eu não tenho nem como pedir a vocês que decorem esses verbos todos aí dessa lista embaixo, né? Mas quem faz curso e quem está mais adiantado no inglês sabe de cabeça sim, tá? Só para vocês saberem disso. Enfim, mas vocês vão poder consultar a lista. Então vocês fazem assim, façam assim. Todos os verbos que vocês olharem, vocês ainda não saberão se eles são regulares ou irregulares, vocês procuram na lista. Se eles estiverem lá na lista, ok, são irregulares, beleza, você já sabe disso. Se você procurar e não achar, isso é sinal que ele é um verbo regular. Nós já falamos sobre isso, né? Vai chegar uma hora que, de tanto procurar, a tendência é que você não procure mais certos verbos. Você já saiba de cabeça, não, esse eu sei que é regular, não, esse eu sei que é irregular. Mas isso é com o tempo e com a prática, tá, gente? Bom, então nós vimos na aula passada os regulares e os irregulares, e hoje nós vamos ver a forma negativa, ó, e a interrogativa. Não é difícil, é só você sacar uma coisinha. Para a frase ficar negativa, você tem que colocar didn't. Preste atenção aqui, ó, didn't. Didn't significa não. E você tem que colocar esse didn't onde? Antes do verbo. Então, olha só. I worked there last year. Worked está no passado, tá vendo? Com ED. Todo verbo que tem ED é passado. Como é que eu faço para isso ficar negativo? Antes do verbo worked, eu coloco didn't. Tá vendo o didn't aqui? Antes do verbo? Beleza, só tem um detalhe. Olha o que aconteceu com o verbo. Dá uma olhadinha em work. Ele perde o ED. Ele volta para a sua forma original. Então é só isso que você tem que lembrar. Além de colocar o didn't antes do verbo, o verbo volta para a forma original. E isso está escrito aqui, ó, no passado simples. Para que a frase torne-se negativa, é necessário usar a palavra didn't antes do verbo. Além disso, deve-se trazer o verbo da frase de volta para a sua forma original, o infinitivo. E o que é isso? Retirar o ED, tá? É isso que você tem que fazer quando o verbo é regular. Você retira o ED. Beleza? Beleza. Quando a frase eu quero fazer uma pergunta, quando é interrogativo. Quando é interrogativo, o mesmo exemplo, ó. I worked there last year. O que você faz? Você inclui a palavra did